Irmãos queridos, bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta manhã, envolvendo os nossos pensamentos num clima de paz e de harmonia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Jesus, querido Mestre, que nesta manhã possamos sermos agraciados com a sua presença em nossos corações, encerrando mais um capítulo do Evangelho, te agradecendo por esta oportunidade feliz. Nós vamos ler hoje Necessidade da Encarnação, o item 25. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária é necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a destinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Queridos amigos, nós hoje mudamos um pouquinho, fizemos nossa prece, justamente para a gente estar com este amparo voltado para essa lição, pedindo a Deus que amplie o nosso entendimento para a necessidade de estarmos encarnados numa nova oportunidade, numa nova ambientação reencarnatória, junto a tantos espíritos que temos caminhado por tantas e tantas reencarnações, a fim de burilar, de acertar, de ajustar com a lei tudo aquilo que nós ainda não conseguimos devido aos sentimentos que somos portadores. Então, a pergunta é bastante expressiva, que merece uma reflexão. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? O que vocês acham, amigos? Será que nós estamos sob o jugo de um pai que nos castiga? A lei de Deus é a lei do amor. E quando Jesus veio à Terra encarnado, ele nos disse que ele não veio destruir a lei, que ele veio dar cumprimento. E é no cumprimento que nós gostaríamos hoje de convidá-los a refletir conosco. Nós temos cumprido a lei de Deus?
Nós temos amado o nosso próximo como Jesus nos ensinou? Nós temos desenvolvido o respeito, o olhar para o outro, conforme nós gostaríamos que o outro nos olhasse? Por muitas vezes, Jesus mostrou que era necessário ter os olhos da compaixão, mas compaixão é um sentimento nobre, que eu preciso estar desenvolvendo ele em mim para que eu tenha este olhar para o outro. Talvez seja necessário, amigos, que a gente mude o nosso olhar, porque somos espíritos. Nós não somos este corpo. Por isso nós distraímos no mundo com as questões do mundo, buscando outras condições que vão nos alegrar, que vão nos trazer menos trabalho, lembrando que Deus não privilegia nenhum de nós. Na balança divina, a justiça impera. Não há um prato na balança divina que eleva mais do que o outro. Deus nos colocou no mundo criado simples e ignorantes, com os mesmos atributos, na dependência das nossas escolhas. Por isso saímos do instinto, do automatismo, até chegarmos a uma condição espiritual como homem, como espíritos que somos capazes de expandir todos os nossos atributos. Mas é necessário que tudo isso que nós trazemos dentro de nós precisa ter atenção para ver como nós temos usado essas ferramentas divinas que estão à nossa disposição. Tudo isso com um olhar para o nosso aprimoramento moral. E nós sabemos que todo aperfeiçoamento do espírito se faz também pelo avanço da inteligência. Nós hoje estamos vivendo uma época da inteligência intelectual, e Kardec nos fala no Evangelho que nós estamos vivendo também um vício, que é o da indiferença. E essa indiferença é que tem nos prejudicado a caminhar. A indiferença às leis. Por isso, amigos, prestemos atenção. E estão todas as ferramentas. A inteligência é um instrumento que tem para o meu progresso. E nesse progresso, nessa expansão do aperfeiçoamento, nós estaremos saindo de um estado primitivo, ainda de um corpo espiritual, quando nós vimos ainda bastante denso de energias, porque nós estamos sendo convidados a modificar, a trazer para nós um olhar diferente em relação a tudo isso que nós estamos vivendo. Nós não podemos ficar vivendo no regime da inércia. Nós precisamos entender que a própria natureza, ela se transforma, ela agita e ela se renova. Nós precisamos criar novas ideias, novas imagens, para que nós possamos entender que cada dia nós vamos avançando pela força do impulso que nós temos, que o próprio pensamento e a vontade nos proporciona. Mas nós temos visto que os nossos impulsos têm sido para as paixões doentias. Nós todos carregamos conosco os dramas, que nós somos os autores deles, em vidas pretéritas. É preciso entender, compreender a questão da função que o perispírito exerce em nossa vida, porque essa função é que vai nos auxiliar, é ele que organiza, ele que é o modelo organizador de todos os nossos corpos, de acordo com aquilo que nós carregamos dentro de nós. É preciso aperfeiçoar, e para aperfeiçoar eu preciso vivenciar os ensinamentos de Jesus, conforme a doutrina espírita vem nos trazer, mostrando o valor da reencarnação e mostrando para nós que é preciso
que a gente observe respirando dia a dia no plano das nossas ideias, ideias que o Evangelho nos oferece. O Evangelho é o roteiro iluminativo para todos nós. E nós sabemos que quantos de nós estamos carregando sombras pesadas em nossos pensamentos e vivendo de ondas mentais também doentias. Nós precisamos sair desses pensamentos que têm nos arrastado. E nós, olhando para esse item do Evangelho, nós vamos encontrar nele uma nota que talvez tenha sido trazida por Allan Kardec, uma comparação vulgar, fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá conduzirão. Nós sabemos disso. Ninguém faz uma educação infantil e vai para uma faculdade. A evolução não dá saltos, por isso as experiências que temos vivido também precisam ser compreendidas, a força que o livre-arbítrio tem nas decisões. Quando Jesus chama a atenção de Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Jesus estava mergulhando, procurando fazer com que Pedro sentisse a sua intimidade, se o amor era a fonte regeneradora dos seus pensamentos. Será que nós amamos Jesus? Se Jesus nos perguntar se nós o amamos, qual é a resposta? Não é uma resposta imediata, é uma resposta que precisa ter inteligência. Se eu amo Jesus, eu preciso exemplificá-lo. Se amo Jesus, eu preciso ser o seu instrumento. E é por isso que nós vamos ver que cada um de nós passamos por determinados setores da nossa evolução com um processo corretivo, porque nós não conseguimos ainda vivenciar aquilo que as leis têm nos ensinado. Quando um aluno não consegue avançar, ele é reprovado. E Deus não me reprova. Deus me concede uma nova oportunidade, porque Deus não castiga. É preciso que a gente entenda que esta questão do item que hoje estamos lendo, necessidade da encarnação, é preciso ter os olhos de ver as oportunidades sublimes. Amigos, estamos vivendo num tempo de esperança, mas é tempo de amar. Não é tempo mais de odiar, de criar as rusgas que todo dia criamos. Não é o trabalho de classe social, não é um trabalho social, é um trabalho que também não é uma punição, mas é um trabalho que me estimula a recomeçar. E a recomeçar onde nós recomeçamos a nossa existência, no lar. Onde ali nós precisamos modificar a nossa estrutura perispiritual. É lá que nós vamos entender o papel dos nossos relacionamentos. E é por isso que nós precisamos alimentar o nosso pensamento de novas esperanças, para que nós possamos compreender que é necessário que a gente saia desses estados emocionais, pois a emoção, ela não faz com que a gente cresça, mas sim os sentimentos. E outra coisa que nós precisamos observar é o trabalho, porque o trabalho, além de ser uma bênção, ele é uma lei divina. E é pelo trabalho que nós crescemos, é pelo trabalho que nós relacionamos também com aqueles espíritos que aproximam de nós. E é pelo trabalho que eu renovo toda a minha forma de pensar, porque ele me dá o avanço à inteligência. Então, assim acontece com o homem na Terra, nos diz Kardec. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Eu acredito que nós hoje não estamos na condição mais de um espírito selvagem, porque já estamos na condição de compreender o papel da inteligência, mas ao nosso entorno
nós percebemos espíritos que, olhando como homens, têm uma boa aparência, mas nós precisamos observar o que ele pensa, o que ele sente e como ele aplica a sua inteligência. Muitas vezes, essa aplicação foge totalmente do senso moral que o homem esclarecido já é portador. Então, nós precisamos ver que todos nós estamos sendo convidados a viver as etapas que a vida corporal nos oferece. Muitas vezes cheias de dores, de angústias, mas no fim de uma jornada nós vamos ver que não foi um castigo, amigos. Foram necessidades diferentes que fizeram com que mãos amorosas estendessem para nos auxiliar. Então, nós vemos que a teoria antirreencarnacionista, ela impede esse olhar. E hoje nós estamos com tantos irmãos vivendo sem entender que toda encarnação ela tem um fim útil. Por isso é preciso perguntar qual é a finalidade útil desta encarnação. Qual é a finalidade útil de ter os nossos filhos com determinadas diferenças? Qual é a finalidade útil das mortes prematuras ou de terridade? Tudo isso, amigos, a lei de Deus, que é soberana e sábia, sabe o que um espírito necessita. Nós não podemos mais ficarmos presos aos corpos, mas precisamos olhar que a reencarnação é um meio divino para que todos nós recebamos a educação divina que nos liberta. A doutrina espírita é uma doutrina educativa. O processo pedagógico desta doutrina foi nos ensinado por Jesus. Não queiramos mudar a sua essência, a sua grandeza, para que possamos nos cair no deleite de que nós somos melhores, nós não somos. A doutrina espírita, ela vem para nos colocar com o pensamento reto diante das leis de Deus. Nós não somos espíritas por privilégio, mas por necessidade absoluta para mantermos o equilíbrio espiritual. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que todos nós, nesta manhã, sejamos envolvidos no passe, quando cada um vai buscar o que ele mais necessita. Pedimos a Deus que olhe por todos os nossos familiares, que a paz e a esperança seja semente crescente no pensamento de todos, que a nossa água se transforme em medicamentos, magnetizada pelo amor de tantos benfeitores, e que no coração de todos fique o ósculo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se, amigos, agasalhados, abraçados por Eurípedes e sua equipe amiga. Que assim seja.